Olá, turminhas dos quintos anos! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma videoaula de ciências? Então vamos lá! Nós vamos hoje discutir sobre as camadas da Terra. A gente já viu esse tema em sala de aula, mas é sempre bom recapitular, tá certo? Então vamos lá? A gente estudou que o nosso planetinha Terra ele é formado ali na parte do solo até o centro da Terra por algumas camadas. Então, vamos relembrar o nome delas. Então, nós temos a camada onde a gente está, onde estão nossas casas, onde a gente está o tempo todo, a crosta terrestre. Lembrando, crosta e não crosta. A crosta terrestre. Mais a fundo, 40 quilômetros, um pouco mais de 40 quilômetros de profundidade, teremos a próxima camada, que é o manto. Mais a fundo, quilômetros e quilômetros a fundo, no centro do nosso planeta, teremos a próxima camada, a camada mais quente, que é o núcleo. Porém, precisamos lembrar que entre abaixo da crosta terrestre e acima do manto, teremos uma camadinha que a gente vai falar mais a seguir, que são as placas tectônicas. Então, vamos lá entender um pouquinho mais sobre cada uma dessas camadas. A primeira camada, que tem aí ó, a setinha apontando, eu botei CT, que é crosta terrestre, é a camada onde a gente vive, é a parte sólida do nosso planetinha. Então, essa aí ó, que o rapaz está cavando o chão, seria ele estar cavando a crosta terrestre, tá certo? Sobre a crosta, temos a camada líquida do nosso planeta, que é chamada de hidrosfera. Só que cuidado, tá, gente? Não confunde a hidrosfera como sendo mais uma camada do nosso planeta. Não é. As camadas do nosso planetinha é crosta terrestre, manto e núcleo. A hidrosfera, ela compõe a nossa crosta terrestre, tá certo? Então, é a parte líquida aí, seja água doce ou água salgada, tanto faz, sendo a parte líquida. Então, a crosta terrestre, ela foi formada principalmente por lava que esfriou ao longo do tempo, foi formando as camadas da crosta terrestre. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre a próxima camada, que é a que gerou a nossa crosta, que é a parte extremamente quente do nosso planeta, né? Que lá dentro do solo temos o magma. Então vamos falar sobre a próxima camada, que é o manto. Pessoal, a nossa próxima camada aí de estudo é o manto. O manto, se a gente for lembrar aí da ordem, eu tenho a crosta terrestre, onde a gente está, e a próxima camada mais abaixo é o manto. O manto, ele vai ter uma grande quantidade de magma. Lembra que a gente falou na sala de aula que o magma é um líquido viscoso, extremamente quente, que a gente vai visualizar quando ele sai dos vulcões, só que ele deixa de ser magma, ele ganha o nome de lava, lembra disso? O manto, ele fica em constante movimento, porque acima do manto tem o manto, em cima do manto tem uma camadinha chamada de placa tectônica e depois eu tenho a crosta terrestre. Então, essas placas tectônicas, elas se movimentam o tempo todo. Primeiro, porque o nosso planetinha está em constante movimento, ali em movimento de rotação. E segundo, porque esse magma que está lá dentro, esse líquido extremamente quente, ele fica se movendo o tempo todo dentro do solo, dentro das camadas, fazendo com que essas placas tectônicas elas se movimentem. Quando essas placas tectônicas elas se movimentam, elas geram algumas mudanças aqui de movimentação da crosta terrestre. Então, por exemplo, quando pensa aí, ó, aqui acima eu tenho dois gifzinhos. Eu coloquei A e B para a gente entender cada um deles, tá certo? Então, na imagem A, temos as placas tectônicas gerando um movimento, ou seja, as placas elas podem se movimentar colidindo ou se afastando, tá? Quando essas placas elas colidem, elas vão gerar uma zona que vai permitir com que isso colida. Quando essas placas elas se afastam, elas vão gerar um outro movimento. Então, esses movimentos eles vão acontecer dependendo
do que acontece lá no centro da Terra. Então, por exemplo, na imagem A, temos aí o magma. Nós sabemos que tem magma lá no núcleo da Terra, mas também tem uma grande quantidade de magma do manto. E esse magma do manto, principalmente, que vai ser expelido lá pelos vulcões, tá? Esse magma que sai do manto, ele se movimenta o tempo todo. Então, esse magma ele vai passando pelas camadas, vai destruindo algumas rochas e vai gerando mais magma. Então, quando esse magma gera uma pressão muito forte, ele pode empurrar essa crosta terrestre, fazendo com que elas se afastem, formando aí, se vocês verem na imagem, ela começa a se quebrar, o solo começa a se quebrar. A gente chama isso de falhas. Então, essas falhas podem gerar imensos abalos sísmicos, que a gente chama popularmente de terremotos. Então, uma das falhas mais famosas, que teve até um filme sobre ela, que foi uma falha chamada de Falha de San Andreas, e fica nos Estados Unidos. Então, essa falha de San Andreas ela é estudada por vários pesquisadores e ela é extremamente visível. Então, ela aconteceu devido aos movimentos das placas tectônicas. Mas existe outro movimento, que é quando a placa tectônica é mais leve e a placa tectônica ela é mais pesada, e a mais pesada ela afunda e a mais leve, ela permanece. Então, esse movimento aí é outro que a placa tectônica ela pode fazer, tá certo? Então, qualquer um desses movimentos colidindo ou afastando vai gerar abalos sísmicos ou terremotos. E dependendo da energia desse movimento, ou seja, a força desse terremoto, a gente pode medir, né? Existem vários tipos de medição, mas uma das medições mais famosas é a escala de Richter. Eles vão avaliar se esse terremoto é muito forte ou foi mais fraco, tá certo? Mas tudo isso acontece pelo movimento das placas tectônicas. Então, acima do manto, abaixo da crosta terrestre, nós temos 11 imensas placas tectônicas. E cada uma tem um nome diferente. Se você tiver curiosidade, você pode olhar lá no seu livro de ciências, que tem um planisfério, desenho de um planisfério, e tem o nome de cada uma dessas placas tectônicas e a localização delas no planeta, tá certo? Além disso, do movimento das placas tectônicas, desse magma que pode empurrar essa placa tectônica e ela se quebrar, ou esse magma ele pode ir destruindo essa placa tectônica e gerando outras placas tectônicas, ou até mesmo diminuindo essa placa. Nós temos também os vulcões. Os vulcões nada mais são que, quando essas placas tectônicas elas colidem, elas podem colidir a ponto de fazer o solo levantar, que a gente chama de soerguer, e vai gerar o vulcão. Se dentro desse solo que sofreu soerguimento tiver um canal dentro dele, a gente não consegue enxergar, tá, gente? Porque fica dentro do solo. A gente só vai ver a parte de cima lá que a gente chama boca do vulcão, o cone do vulcão, que é por onde a lava ela sai, tá? Essa lava, ela é extremamente quente, então 3.000 graus Celsius, 4.000 graus Celsius, e elas vão escorrendo pela lateral do vulcão, lembrando, dentro do solo, magma, fora do vulcão, lava. E elas vão ali, escorrendo pelo solo, vão destruindo o que tem pela frente e vão produzindo outros tipos de rocha. E são rochas extremamente ricas em nutrientes, tá certo? E esses vulcões, eles podem entrar em erupção. Erupção é quando ela está liberando a lava, como tem nessas imagens A e B. Quando essas placas tectônicas elas se movem e tem espaço entre essas placas que permite que esse magma ele saia, tá certo? A próxima camada é o núcleo. O núcleo é a camada mais quente do nosso planeta, é a camada mais interna, fica lá no centro do nosso planeta. A gente nunca conseguiu chegar lá, tá, gente? A gente só conseguiu conquistar escavando, a gente só conseguiu conquistar a crosta terrestre, tá? Quase o finalzinho ali perto do manto. Não conseguiu avançar tanto, porque quanto mais a gente cava lá para o fundo do planeta Terra, mais quente é. Então, o ser humano ainda não criou ferramentas, equipamentos que pudessem suportar 4.000, 5.000 graus Celsius,
que é equivalente à temperatura do Sol, tá certo? Então, esses duas setinhas estão apontando para o núcleo, então o núcleo da gente é dividido em duas partes. A gente tem um núcleo que é mais sólido, que é esse da bolinha aí, ele é bem sólido, porque ele sofre com a pressão da gravidade, está lá no meio do planetinho, então ele fica uma bolinha bem sólida. E essa parte aí mais aberta, ela é o núcleo mais líquido, mais pastoso, é ele que vai estar alimentando, dando mais magma lá para o manto, tá certo? Então, na imagem A, aqui em cima, eu tenho o exemplo de como é o núcleo lá no centro da Terra, você vê a bolinha lá brilhante. Então, é como se fosse aí o Sol pegando fogo, como tem na imagem B. Então, o núcleo ele é assim, bem semelhante ao Sol, ele fica gerando explosões, e essas explosões são extremamente quentes. Então, foi descoberto alguns anos atrás que o Sol também tem explosões bem parecidas aí com o núcleo, e que o Sol também tem núcleo, tá certo? Mas é extremamente quente. O nosso núcleo é composto por ferro e níquel. E se alguém aí estivesse perguntando, tia, mas se a galera não conquistou o ambiente aí, não atravessou o manto, não atravessou o núcleo, como é que a galera sabe que lá dentro é ferro e níquel? Como a galera sabe que é manto e núcleo, que tem essas camadas? Porque, pessoal, com o ambiente, a natureza aí, vai liberando essas substâncias. Então, quando esse magma ele vai passando pelas camadas e esfriou aqui no ambiente terrestre, a galera começou a estudar esse solo e viu que tem uma composição diferente. Quando os vulcões estão entrando em erupção, a gente vê essa substância extremamente quente e a gente sabe que vai vir de algum lugar e que esse algum lugar é o centro da Terra, tá certo? Eu espero que vocês tenham curtido a aula, que vocês possam assistir quantas vezes for necessário, tá certo? Então, um beijão para vocês. Até a próxima videoaula. Respondam os exercícios que foram enviados para vocês responderem em casa. Lembrando, se você não puder imprimir o exercício, você pode tranquilamente responder no seu caderno e depois acompanhar as próximas videoaulas com a resolução dos exercícios, tá certo? Então, estamos aqui juntos, de mãos dadas, com as competências que o mundo precisa. Então, um beijão para vocês e até a próxima aula, galera. Então, ó, tchau, tchau!